Oi, pessoal. É muito bom estar com vocês aqui de novo para conversarmos um pouco mais sobre o livro de Mórmon. Alguns de vocês podem estar pensando, né? Mas onde que você estava nas últimas 2 semanas? Sumiu? Eu tentei avisar aqueles que eu tinha um pouco mais de contato, né? Mas deve ter algumas pessoas que não receberam a mensagem. Eu não estava dando conta de preparar o vídeo toda semana, né? E como eu sou professor da escola dominical aqui na minha ala, e quando eu comecei a fazer os vídeos, foi com o intuito de ajudar os membros da minha ala a estudarem, né? Um pouco mais aqueles domingos que a gente teria aula da escola dominical. Eu conversei com o meu bispo e a gente concordou que eu vou fazer os vídeos no primeiro e no terceiro domingo, né? No primeiro e terceiro domingo do mês, que são os domingos que a gente teria a aula da escola dominical, tá bom? Então desculpa aí se não vou conseguir fazer o vídeo toda semana, mas estava ficando muito corrido para mim mesmo e eu não tava dando conta, tá? E vamos ver como é que vai ficar as coisas depois que a gente começar a voltar, né, por causa da pandemia, quando a gente começar a se reunir presencialmente de novo, vamos ver como é que vai ser, tá? Mas eu tô orando para que seja logo. O difícil vai ser se segurar para não sair abraçando todo mundo. Mas vamos lá então para o nosso estudo dessa semana. Essa semana a gente vai começar o livro de Éter, tá? Aqui no livro de Mórmon, que é o penúltimo livro do livro de Mórmon. E hoje a gente vai estudar então Éter dos capítulos do 1 ao 5. Tá? A gente viu que na semana passada que Mórmon morreu, né, na leitura da semana passada. E ele passou a responsabilidade, né, para o seu filho, Moroni, de terminar os registros nas placas de ouro, né, que ele estava escrevendo. E Moroni disse que Mormon tinha deixado algumas instruções para ele sobre o que escrever, né, o que ainda faltava escrever. Então pode ser que Mormon já tinha deixado claro para Moroni que ele precisava fazer esse registro aqui sobre os Jareditas, que é o livro de Éter. Tá? Já no começo do capítulo 1, Moroni diz que esse relato é baseado nas 24 placas que foram encontradas pelo povo de Lime. Você se lembra dessa passagem? Né? Como essas placas foram encontradas? Vamos dar uma repassada nisso aí rapidinho, então. Uns, uns 500 anos antes da época de Moroni aqui, o rei Lime, ele era um rei nefita, né? E eles moravam num pedaço, né, da terra que era predominantemente lamanita, né, que era a terra de Nefe, que ficava mais ao sul. Então o povo, né, nefita desse rei Lime estava sofrendo bastante com a perseguição dos lamanitas, né, não deixavam eles orar, a servir a Deus. Então, o que o rei Lime fez? Ele mandou 43 homens, né, saírem daquela terra e irem procurar a terra de Zaraela, que é onde moravam os outros nefitas. Né? Esses 43 homens eles acabam se perdendo nessa procura, mas eles acham 24 placas de ouro. Né? Eles vão até a terra do norte, né, que não era habitada, e eles acham restos de ossos, né? Acham escombros, né? Então eles acham bastante coisa e eles trazem de volta essas 24 placas de ouro, né? Lime, então, depois ele consegue fugir da terra de Nef, né? Eles vão para a terra de Zaraela e aí Mosias, né, que era o rei e o profeta dos Lamanitas, ele traduziu essas 24 placas pelo poder e autoridade de Deus com o uso das pedras que fazem parte do Urim e Tumim. Tá? Conseguiu lembrar um pouquinho aí dessa história? Então, essa história que a gente vai ler agora em Éter não é a continuação, né, que a gente tem lido aqui das guerras, né, de Alma, Elamã, Nef, não é continuação, tá, desse livro. São placas desse povo jaredita, tá? Mas aonde que veio esse povo jaredita? Vamos ler ali no capítulo 1 de Éter, o versículo 33, para a gente ver de onde que veio esse povo jaredita. E esse Jared saiu com seu irmão e suas famílias, com alguns outros e suas famílias, da grande torre, na época que o Senhor confundiu a língua do povo, e jurou em sua ira que eles seriam dispersos por toda a face da terra. E de acordo com a palavra do Senhor, o povo foi disperso. Então, né, o Jared, seu irmão, essas pessoas, eles viviam na região onde as pessoas construíram a Torre de Babel,
lá na Babilônia, no Oriente Médio. Né? Na Bíblia, isso aí está lá em Gênesis 11, mais ou menos, que aconteceu mais de 2000 anos antes de Cristo nascer. Né? Então quer dizer aqui que Moroni está contando uma história que já tinha acontecido uns 2500, 2600 anos antes da sua época. Tá? Essa semana, inclusive, eu ouvi algo bem interessante que eu queria compartilhar com vocês. Os registros jareditas, eles devem ter sido para os nefitas algo como o livro de Mórmon é para nós. Né? Vocês querem ver algumas semelhança entre os dois, entre os registros jareditas e o livro de Mórmon? Lógico que alguma dessas coisas aqui a gente vai ver ainda durante a semana que vem, enquanto a gente estuda. Mas só para dar uma resumida aqui nesses pontos, né? Olha aqui que legal. Os dois contam a história de um povo que vinham de uma região e de períodos bíblicos. Né? Também, esses povos foram guiados de uma região que era muito iníqua e foram guiados através do deserto. Os dois povos cruzaram um grande mar para uma terra prometida nas Américas. Ambos os povos caem nos perigos das combinações secretas. Né? Também, ambos os povos se tornam iníquos e são destruídos por causa de uma grande guerra civil. E aí também, o último profeta vivo, nos dois casos, escreve a história em placas de ouro e esconde elas. Né? E também os registros são encontrados muito tempo depois e são traduzidos pelo poder e de Deus por um profeta vidente e revelador. Não é interessante pensar que talvez os nefitas aprenderam com os registros de Éter algumas coisas semelhantes que aprendemos com o livro de Mórmon? Né? É bem legal. Mas vamos voltar aqui para a nossa leitura. Tá? Quando Jared viu, então, que o Senhor estava confundindo a língua do povo lá na Torre de Babel, ele teve uma conversa com seu irmão, né? Que é o irmão de Jared. Vamos ler aqui do 34 até o 37. E o irmão de Jared, sendo um homem grande e forte, e um homem altamente favorecido pelo Senhor, Jared, seu irmão, disse-lhe: clama ao Senhor, para que ele não nos confunda, de maneira que não possamos entender as nossas palavras. E aconteceu que o irmão de Jared clamou ao Senhor, e o Senhor teve compaixão de Jared, portanto não confundiu a língua de Jared. E Jared e seu irmão não foram confundidos. Disse, pois, Jared a seu irmão: clama novamente ao Senhor, e pode ser que ele desvie sua cólera sua cólera dos que são nossos amigos, e não confundam a língua deles. E aconteceu que o irmão de Jared clamou ao Senhor, e o Senhor teve compaixão também dos seus amigos e de suas famílias, e não foram confundidos. Então a gente vê que o irmão de Jared era um homem forte e altamente favorecido pelo Senhor. Quer dizer que provavelmente ele estava em um nível espiritual mais elevado, né? E já tinha tido algumas experiências ali importantes, né, com o Senhor, experiências espirituais, né, anteriormente. Então, seu irmão, né, ele pede para ele falar com o Senhor e pedir para que suas famílias e seus amigos mais próximos ali não tenham suas línguas confundidas, né? E o Senhor foi com compaixão e dá isso para eles. É interessante essa interação entre os dois irmãos, né? Onde Jared pede para o seu irmão ir se consultar ao Senhor, né? Em vez dele mesmo ir lá e fazer isso, né? Isso não quer dizer que Jared não acreditava, né, em Deus, ou que ele era iníquo, né, alguma coisa assim, mas ele via em seu irmão alguém que ele confiava espiritualmente, ele sabia o poder que o irmão tinha. Né? Lendo isso, eu lembrei do Capitão Moroni. Lá na época das guerras do livro de Alma que a gente estava vendo, algumas vezes, quando ele precisava tomar uma decisão sobre estratégias de guerra, ele pedia para quem? Para a alma se consultar com o Senhor, para saber o que fazer. Né? Por mais que Moroni tenha sido uma pessoa super fiel, fervorosa, né, ele tinha o respeito pelo papel espiritual de alma, né, para com o povo ali. Né? E ele olhava para a alma como o seu líder espiritual. Né? E ele falava para a alma se consultar com o Senhor.
Então eu creio que tenha sido um sentimento ali parecido, né, entre Jared e seu irmão, onde Jared via em seu irmão alguém que tinha esse poder, que era esse líder espiritual, né? Aí Jared pede algo a mais, tá? Vamos ver lá o versículo 38. E aconteceu que Jared falou novamente a seu irmão, dizendo: Vai e inquire do Senhor, se nos fará sair dessa terra. E se nos vai fazer sair da terra, pergunta-lhe para onde iremos. E quem sabe se o Senhor não nos guiará a uma terra escolhida entre todas as do mundo? E se assim for, sejamos fiéis ao Senhor, para que a recebamos por herança. Então Jared, né, demonstra fé aqui, né? Se o Senhor não nos disser para onde a gente vai, vamos ser fiéis para que a gente receba essa bênção, né? Então o seu irmão vai e fala ao Senhor, né? Vamos ver lá a resposta do Senhor do 40 ao 42. E aconteceu que o Senhor ouviu o irmão de Jared e teve compaixão dele e disse-lhe: Começa a reunir teus rebanhos de toda a espécie, macho e fêmea, e também toda a espécie de sementes da terra, e tuas famílias, e também teu irmão Jared e sua família, e também teus amigos e suas famílias, e os amigos de Jared e suas famílias. E quando tiveres feito isso, descerás adiante deles para o vale situado ao norte, e lá te encontrarei, e irei adiante de ti, para uma terra escolhida entre todas as terras do mundo. O Senhor, então, né, ele mais uma vez demonstra aqui compaixão com a família de Jared, né, e aqueles que estavam ali com eles. Mas o que me chamou a atenção aqui nessa passagem, né, nessa resposta aqui do Senhor, foi que ele passa para o irmão de Jared aqui apenas o começo da jornada que eles iriam ter, né? Falou, junta todas as coisas ali, os animais, as sementes, né? E vão para esse vale aqui que fica mais ao norte. Ele não falou sobre aonde que seria o destino final, onde que era essa terra prometida, né? Quais as dificuldades que eles iriam passar ali pelo meio do caminho. Eles iriam fazer o quê? Eles precisariam demonstrar fé no Senhor, né? Que eles realmente estavam falando sério quando eles disseram que seriam fiéis a Ele, né? Se Ele falasse para onde que eles tinham que ir, eles deveriam mostrar fé, né? Para seguir, né? Na verdade, nós vamos aprender nesse próximo capítulo aqui como o Senhor nos ensina, né? A crescer, e como Ele nos ensina, nos ajuda a crescer de acordo com a nossa fé, tá? Mas antes de continuar aqui, eu queria fazer um comentário rapidinho sobre aqui com o Senhor aqui, né? Ele sempre menciona Jared pelo nome, mas o irmão, né, é sempre chamado de irmão de Jared. É interessante, né, isso aqui. Mas você sabia que o irmão de Jared tem o nome? Sim, ele tem o nome mesmo. O nome dele é Mahonri Moriancomer, tá? O manual do Instituto tem a seguinte citação aqui do Elder George Reynolds, que ele foi dos 70, tá? E ele fala o seguinte: Enquanto residia em Kirtland, a esposa do Elder Reynolds Cahun, teve um filho. Certo dia, quando o profeta Joseph Smith passou pela porta deles, o Elder Cahun convidou o profeta para entrar e pediu-lhe que abençoasse o bebê e lhe desse o nome. Joseph o fez e deu-lhe o nome de Mahonri Moriancomer. Quando terminou a bênção, pôs a criança na cama e, virando-se para o Elder Cahun, disse: O nome que dê a seu filho é o nome do irmão de Jared. O Senhor acabou de revelá-lo a mim. O Elder William F. Cahun estava ali perto. Ouviu o profeta fazer essa declaração a seu pai, e foi nessa ocasião que o nome do irmão de Jared foi revelado à igreja nessa dispensação. Então, mais uma vez, né, que maravilha a gente ter profetas modernos. Tá? Então, com isso, a gente vai pular para o capítulo 2. Tá? O capítulo 2 aqui de Éter, onde Jared, né, seu irmão e seus amigos e suas famílias se preparam de acordo com o que o Senhor tinha pedido para eles. E então eles fazem essa preparação, né, e vão para esse vale,
né, que ficava mais ao norte, aqui, mais ao norte, que eles chamavam de Nimrod, tá? Vamos ver aqui no capítulo 2, os versículos 4 e 5. E aconteceu que, quando chegaram ao vale de Nimrod, o Senhor desceu e falou com o irmão de Jared, e ele estava em uma nuvem, e o irmão de Jared não o viu. E aconteceu que o Senhor lhes ordenou que fossem para o deserto, sim, para aquela parte onde o homem nunca estivera. E aconteceu que o Senhor foi adiante deles, e falou com eles enquanto estava em uma nuvem, e deu-lhes instruções para onde viajar. Então o Senhor ele estava guiando aqui o irmão de Jared pela sua voz, né? Porque ele estava escondido numa nuvem. O irmão de Jared não conseguia ver ele ainda. Mas a gente vai ver como isso vai mudar daqui a pouco, tá? Então, com a ajuda do Senhor, eles chegaram ali no mar, né? No grande mar, onde eles armaram as suas tendas e ficaram ali por 4 anos. Tá? Mas olha que interessante, lá no versículo 14, do 2. E aconteceu, no fim de 4 anos, que o Senhor tornou a aparecer ao irmão de Jared, e estava numa nuvem, e falou com ele. E pelo espaço de 3 horas falou o Senhor com o irmão de Jared, e repreendeu-o por não se ter lembrado de invocar o nome do Senhor. Então, por que será que o Senhor repreendeu o irmão de Jared aqui? Porque nesses 4 anos ele tinha esquecido de orar ao Senhor. Né? Mas por que será que ele tinha, esquecido de orar ao Senhor? Se até ali ele tinha sido tão constante em suas orações, né, em suas consultas ali com o Senhor, né, pode ter vários motivos por causa disso. Será que foi porque eles tinham chegado em uma região ali que era confortável, onde seus problemas não eram mais tão sérios? Né? Talvez eles já tinham ali tudo o que eles precisavam, né? E talvez ali eles entraram numa zona de conforto, e eles sabiam que se eles falassem com o Senhor, né, o Senhor ia pedir para eles, né, atravessar ali o mar e ir para outra terra, né? E talvez eles não queriam fazer isso, né? Lógico que essas coisas são especulações da minha parte, né? Mas para mim isso aqui mostra o quão rápido nós somos para pedir desesperadamente ali a ajuda do Senhor quando estamos em apuros, né? Quando precisamos de alguma coisa ali, né, rapidamente, mas quanto que a gente é vagaroso em nos lembrar dele quando estamos em uma condição mais estável, né, ou confortável, ou talvez a gente evite falar com o Senhor porque a gente já sabe a resposta que vai vir, né? E nós não estamos tão animados com ela. Então o Senhor ele deu um puxão de orelha ali no povo, né? E no irmão de Jared principalmente, e eles começaram a orar de novo para saber a vontade do Senhor. Então o que o Senhor fala para eles, né? Quando eles começaram a se consultar de novo com o Senhor, né? O Senhor fala para eles, né, colocar a mão na massa ali, construir os barcos para atravessar aquele mar e ir para a terra que o Senhor tinha preparado para eles. Então eles começaram a construir os barcos, tá? E vamos ver um pouquinho sobre como que eram esses barcos. Aqui no capítulo 2, o versículo 17. E foram construídos de uma forma que ficavam muito bem ajustados, de modo que podiam conter a água como um vaso. E o fundo era ajustado como um vaso. E o costado dos barcos era ajustado como um vaso. E as extremidades eram em ponta, e a parte superior era ajustada como um vaso. O seu comprimento era o comprimento de uma árvore, e a sua porta, quando fechada, ficava ajustada como um vaso. Então, aqui nos lugares que falam, né, que eles eram ajustados como um vaso, na tradução do inglês diz que eram, né, ajustados como um pratos, tá? Like a dish, like unto a dish. Tá? Então podemos ver que esses barcos não eram muito grandes, né? Mesmo porque no 16 aqui falam que eles eram muito leves, né, sobre a água. Também sabemos que devia ter uma parte arredondada ali, né, como se fosse um prato ou um vaso. E como vamos ler mais para frente,
Nós sabemos que esses barcos, às vezes, eles acabavam ficando debaixo da água. Então eles deveriam, né, ter alguma parte selada ali, onde as pessoas podiam ficar, né, junto com seus suprimentos. Lógico que existem várias especulações sobre como o desenho desses barcos seria exatamente. Alguns acreditam que eles eram mais parecidos com um navio de Noé, né, onde as pessoas ficavam para fora, iam para dentro só de vez em quando. Tem gente que acredita que eles pareciam mais como submarinos, que ficavam mais tempo debaixo da água. Tá? O que importa é que eles foram guiados pelo Senhor, né, em como construir esses barcos e nessa jornada. Mas quando eles estavam construindo esses barcos, então, o irmão de Jared viu que eles tinham 3 problemas. Tá? Então ele foi até o Senhor para se aconselhar sobre esses problemas. Vamos ver um pouquinho mais sobre eles nos versículos 18 e 19. E aconteceu que o irmão de Jared clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, realizei o trabalho que me ordenaste, e fiz os barcos segundo tuas instruções. E eis que, ó Senhor, não há luz neles. Para onde nos havemos de dirigir? E também pereceremos, porque neles não podemos respirar, a não ser o ar que contém. Portanto, pereceremos. Então, eram 3 problemas que ele levou até o Senhor, né? O primeiro era a falta de luz dentro do barco, né? O segundo era a direção que o barco deveria tomar ali, como que eles poderiam controlar esse barco, né, no mar. E o terceiro era a falta de ar, se eles ficassem muito tempo em um ambiente totalmente fechado, né? Ia acabar o ar ali dentro do barco. Então, o jeito que o Senhor vai responder a esses 3 problemas é bem interessante. Olha lá o 20. E o Senhor disse ao irmão de Jared: Eis que farás uma abertura em cima e outra no fundo. E quando necessitares de ar, destamparás a abertura e receberás ar. E se acontecer que ar caia sobre vós, eis que fechareis a abertura, para que não pereçais na inundação. Bom, o Senhor deu instruções, né, passo a passo do que eles deveriam fazer, certo? Às vezes o Senhor vai nos dar exatamente o que a gente deve fazer por causa de algum problema, tá? Mas qual que é o problema aqui com a resposta do que o Senhor deu para ele? Né? Esse detalhe aqui, passo a passo que o Senhor deu, só resolve um dos problemas, né? E os outros? O irmão de Jared deve ter pensado, mas espera aí, e o resto? Né? Não vai me falar mais aí o que fazer sobre os outros problemas que eu passei? Mas será que ele ficou esperando ali de braços cruzados, né, o Senhor dar o resto para ele? Não. O que ele fez? Ele pegou o que ele tinha recebido até agora e ele foi trabalhar. Olha o 21. E aconteceu que o irmão de Jared assim fez, segundo o que o Senhor lhe ordenara. Quantas vezes em nossas vidas, né, nós sentimos que só temos pedaços ali das instruções, né, ou que a direção não está bem clara? Já se sentiram assim, né, dessa forma em algum chamado ou em alguma responsabilidade que vocês tiveram? Né? E o que a gente faz nesse caso? A gente fica desanimado e a gente senta esperando, né, alguma coisa mais acontecer, ou a gente pega o que a gente tem, o que a gente conseguiu entender até ali e vamos, né, trabalhar, vamos à obra com fé. Foi isso que o irmão de Jared fez. Tem uma citação do presidente Gordon B. Hinckley que na verdade o presidente Nelson, que naquela época ele chamava Elder, ainda era Elder Nelson, né, ele usou em seu discurso na conferência de outubro de 1997, tá? E fala o seguinte, né, que ele diz que ele ouvia o presidente Hinckley falar isso frequentemente, tá? Fala assim: a única maneira pela qual consigo fazer com que as coisas sejam feitas é ajoelhando-me e pedindo ajuda, depois me levantando e saindo para trabalhar. Então o Senhor precisa de homens e mulheres que queiram trabalhar, né? E depois que eles fizeram este passo a passo, então, para resolver o problema da falta de ar, o irmão de Jared foi de novo para o Senhor, tá? Versículo 22. E ele tornou a clamar ao Senhor, dizendo: Ó Senhor,
eis que fiz conforme me ordenaste, e preparei os navios para meu povo, e eis que neles não há luz. Ó Senhor, consentirás que cruzemos essas grandes águas na escuridão? Eu adoro esse versículo, né? Porque mostra uma humildade e fé na pergunta do irmão de Jared, né? Basicamente ele fala que, Senhor, eu já fiz tudo o que você me ensinou até agora, né? Mas e a luz? Você quer que a gente cruze essas águas no escuro? Né? Tipo, Senhor, se você realmente desejar, a gente atravessa no escuro. Mas esse é o seu desejo de verdade? Né? Olha a resposta do Senhor ali no 23. E o Senhor disse ao irmão de Jared: Que desejais que eu faça, a fim de que tenhas luz em vossos barcos? Porque eis que não podeis ter janelas, porque seriam despedaçadas. Nem levareis fogo convosco, porque não ireis pela luz do fogo. Então, para o primeiro problema, né, o Senhor, o que ele fez? Ele deu a resposta certinho, exatamente, passo a passo, o que eles precisavam fazer para resolver aquele problema, né? Mas para esse segundo problema aqui, que é a falta de luz, o que ele fez? Ele pediu por mão de Jared usar a sua cabeça e o seu livre-arbítrio, né? Muitas vezes a resposta do Senhor vai ser essa, né? E talvez essa resposta venha como um silêncio, para que nós possamos tomar a iniciativa através de nossas próprias escolhas, né? Mas vocês podem pensar, né? Assim como eu pensei também no começo, mas poxa vida, né? O Senhor deixou ele sozinho ali com um problema para resolver? Não foi isso que ele fez, né? Foi justamente ao contrário. Ao contrário, olha aqui o que ele responde aqui. O que desejais que eu faça, a fim de que tenhas luz em vossos barcos? Né? O que é que eu faça? E ainda deu de lambuja aqui duas dicas, né? Você não pode usar nem janela nem fogo, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre como o irmão de Jared fez para resolver esse problema, tá? Agora, o último problema era a direção que o barco ia tomar ali no mar, né? Olha o que o Senhor fala lá no 24 e no 25. Pois eis que sereis como uma baleia no meio do mar, porque as altas ondas se quebrarão sobre vós. Não obstante, tirar-vos-ei novamente das profundezas do mar, porque os ventos saíram da minha boca, e também eu enviei as chuvas e as inundações. E eis que vos preparo contra essas coisas, porque não podeis cruzar este grande mar, sem que eu vos prepare contra as ondas do mar, e os ventos que saíram, e os dilúvios que hão de vir. Então, qual foi a resposta do Senhor para esse terceiro problema aqui, né, que era a direção do barco? Né? A resposta dele foi, basicamente, não se preocupe, chá comigo, né? Tea with me. Né? Desse problema eu resolvo e vocês não precisam se preocupar, né? Agora, em nossa vida, se a gente pensar nessas três formas aqui que o Senhor respondeu, né, os diferentes problemas aqui do irmão de Jared. Se você tivesse que escolher uma forma, né, entre essas três aqui, que o Senhor sempre te responderia, qual que vocês iam escolher? É claro que para mim seria a terceira aqui, né? Não se preocupe, seria o melhor, né? Mas será que seria o melhor mesmo? Será? Como seria se nossos filhos, né, com nossos filhos, se tudo que eles precisassem, né, e tudo que eles perguntassem pra gente, a gente falasse, filho, não se preocupa, papai vai resolver pra você, né? Opa, esse aí tá resolvido. Fica tranquilo, não precisa nem pensar nisso, né? Que tipo de jovem aquela criança ou aquele jovem se tornaria? Né? Talvez preguiçoso, talvez ingrato, né? Ah, eu gosto de resolver as coisas eu mesmo, consigo me virar, né? Então, se todas as minhas respostas viessem com a instrução passo a passo do que fazer, para mim seria melhor. Será que seria mesmo? Será que esse jeito é a melhor maneira de responder todas as perguntas, todos os problemas? O Pai Celestial e o Salvador nos trouxeram para essa terra para a gente ter para a gente se tornar uma pessoa melhor, né? Para a gente se tornar mais semelhantes a Ele. Não foi para ter uma vida cheia de prazer, para não ter nenhuma preocupação, nenhum problema, né?
E eles nos conhecem melhor do que ninguém para saber exatamente qual tipo de resposta que a gente precisa em cada momento de nossa vida, né? Eles sabem qual que é a resposta que vai nos ajudar a progredir mais, ou aquela resposta que vai nos afastar de um perigo iminente que possa estar acontecendo ali, né, à frente ali na nossa vida, tá? Então, eles sabem né, o jeito certo de nos responder. Mas aí, então, o que o irmão de Jared fez com o problema da falta de luz, né? Vamos virar para o capítulo 3 e vamos começar lá no versículo 1. E aconteceu que o irmão de Jared, ora, eram 8 os barcos que haviam sido preparados. Subiu ao monte, a que chamaram Monte Selém, por causa de sua grande altura. Então a primeira coisa que ele fez foi subir nesse monte bem alto, né? Deve ter dado bastante trabalho subir nessa montanha. Continuando. E de uma rocha fundiu 16 pequenas pedras, e elas eram brancas e límpidas, como vidro transparente. Então aí o que ele fez? Ele fundiu 16 pedras de uma rocha, até elas ficarem bem transparentes como vidro, né? Será que deu trabalho fazer isso? Né? Para fundir metais, né, você precisa de uma temperatura muito alta, né, de materiais ali de trabalho, né? Não é qualquer fogueirinha ali de acampamento que vai conseguir fazer isso, né? E para purificar até que elas ficassem bem limpas, né, e transparentes, deve ter demorado bastante tempo, né? E então ele levou-as em suas mãos ao cimo do monte e clamou novamente ao Senhor. Aí vamos dar uma olhada no 4 e no 5, e eu quero que vocês prestem atenção aqui nas palavras que mostram a fé e a humildade do irmão de Jared. E sei, ó Senhor, que tu tens todo o poder e que podes fazer tudo quanto queiras para o benefício do homem. Portanto, com teu dedo toca essas pedras, ó Senhor, e prepara-as para que brilhem na escuridão, e elas nos iluminarão nos barcos que preparamos, para que tenhamos luz quando cruzarmos o mar. Eis que, ó Senhor, tu podes fazer isto. Sabemos que és capaz de mostrar grande poder, o qual parece pequeno ao entendimento do homem. Eu adoro aqui o começo do 5, quando ele fala, ó Senhor, tu podes fazer isto, né? Parece simples, né? Como se ele estivesse falando ali com uma criança, mas me passa uma fé tão pura e firme, né? Muito legal. Bom, tem algumas coisas que podemos aprender aqui, tá? Primeiro, por que será que ele teve todo aquele trabalho, né, de subir na montanha, encontrar a rocha certa, né, pegar aquelas pedras e fundir, né, purificar elas bastante ali para que elas ficassem bem redondinhas, bem limpas e transparentes, né? Por que será que ele não abaixou no chão lá, pegou, né, qualquer pedra na praia ali mesmo, né? Já que o Senhor podia fazer qualquer coisa, o Senhor podia fazer qualquer coisa virar luz, né? Então, através do livre-arbítrio dele, né, de suas escolhas e seus sacrifícios, o que ele fez? Ele mostrou para o Senhor que ele queria fazer o melhor, né, para chegar o mais perto possível da solução. Ele se esforçou, né, para ser digno da bênção, né, que ele estava prestes a pedir do Senhor, né, daquela luz ali, né? A segunda coisa que eu aprendo dessa passagem é que por mais que nos esforçamos para fazer o nosso melhor, né, por mais transparentes e redondinhas aquelas pedras estivessem ali, né, depois que ele colocou ali na frente do Senhor, nenhuma delas estavam brilhando ainda, né? Com mesmo todos os esforços que ele teve, né, nenhuma daquelas pedras iriam dar luz aos barcos. Ele precisava do toque do Senhor para iluminar, para fazer com que elas dessem a luz necessária, né? A gente pode aprender bastante com isso. Em nossas vidas, por mais que nos esforçamos para moldar nossas vidas, né, torná-la limpa, transparente e trabalhar bastante, nós ainda precisamos do toque celestial do Salvador, para que nossa luz brilhe, né, para a eternidade. É bem legal. O Senhor, então, o que ele fez? Ele tocou as pedras com seu dedo, né? E a fé do irmão de Jared era tão grande que o véu foi removido de seus olhos e ele viu, né, o dedo do Senhor ali tocando aquelas pedras,
né? Até então, né, se vocês lembram lá no outro capítulo, ele tinha conversado com o Senhor, mas o Senhor estava como se fosse numa nuvem, né? Ele não tinha visto o Senhor. Mas aí que ele fez? Ele viu o dedo do Senhor, né, como se fosse um homem de verdade. E ele ficou com medo, né? Olha que especial essa passagem agora. Eu fico imaginando o sentimento no coração do irmão de Jared, né? Esse profeta, né, que demonstra que ele era humilde, amoroso, sempre falava com respeito pelo Senhor, né? Olha lá, no capítulo 3 ainda, vamos ler do versículo 9 até o 15. E ó Senhor, desculpa. E o Senhor disse-lhe: em virtude de tua fé, viste que tomarei sobre mim carne e sangue, e nunca ninguém se chegou a mim com fé tão grande como tu, porque se assim não fora, não poderias ter visto o meu dedo. Viste mais do que isso? E ele respondeu: não, Senhor, mostra-te a mim. E o Senhor disse-lhe: crês nas palavras que eu direi? E ele respondeu: sim, Senhor. Eu sei que falas a verdade, porque és um Deus de verdade e não podes mentir. E quando disse essas palavras, eis que o Senhor se mostrou a ele e disse: por saberes essas coisas, ficas redimido da queda. Portanto, és conduzido de volta a mim, de volta à minha presença. Portanto, mostro-me a ti. Eis que sou aquele que foi preparado desde a fundação do mundo para redimir meu povo. Eis que eu sou Jesus Cristo. Eu sou o Pai e o Filho. Em mim toda a humanidade terá vida e tê-la-á eternamente. Sim, aqueles que crerem em meu nome, e eles tornar-se-ão meus filhos e minhas filhas. E nunca me mostrei ao homem que criei, porque nunca o homem criou em mim como tu creste. Perceberam que ele primeiro precisou confiar, né, e ter fé no Senhor, para só depois ele conseguir ver o Senhor por inteiro, né? Aí eu fiquei pensando aqui no versículo 15, né, quando o Senhor fala né, que ele nunca tinha se mostrado ao homem que ele criou, né, porque ele já tinha, né, aparecido pelo menos para Adão, Noé e Enoque ali, né, mas ele fala que ele nunca tinha se mostrado a nenhum homem que ele tinha criado antes do irmão de Jared. Aí eu vi uma citação do Jeffrey R. Holland aqui no manual do Ben Segme, e o manual diz assim: Deus havia se mostrado a outros profetas antes do irmão de Jared. Então, por que o Senhor disse a ele: nunca me mostrei ao homem? O elder Jeffrey R. Holland deu uma explicação possível. O que Cristo estava dizendo, o irmão de Jared, era: nunca me mostrei ao homem assim, sem ter sido por iniciativa minha, mas simplesmente porque a fé desse homem fez com que ele me visse. Então, o irmão de Jared, né, ele viu o dedo do Senhor por causa do tamanho e a força da fé que ele tinha. Não porque o Senhor quis se mostrar a ele, né, ou porque ele foi convidado para ver o Senhor, né? O véu simplesmente tinha se rompido, né, tinha se desfeito por causa da sua fé. E ele, né, ele conseguia ver, né, o Senhor por inteiro. Então, depois, né, dessa visão, o Senhor ministra para o irmão de Jared e ele dá outras revelações grandiosas para ele. Né? Fala aqui que ele mostra para o irmão de Jared ali todos os habitantes da terra, desde o início até o fim. Mostra para ele tudo o que aconteceu, desde o início até o fim. Tá? Mas a gente não tem os detalhes dessas visões. E sabe por quê? Porque elas fazem parte da parte selada do livro de Mórmon. Né? Vamos virar lá para o capítulo 4 e vamos ler os versículos do 4 ao 6. Aqui é Moroni, tá? Falando. E eis que escrevi nessas placas precisamente as coisas que o irmão de Jared viu, e nunca foram reveladas coisas maiores do que as que foram reveladas ao irmão de Jared. Por essa razão,
o Senhor ordenou-me que as escrevesse, e escrevi-as. E ele ordenou-me que as selasse, e também ordenou que eu selasse a sua interpretação. Portanto, selei os intérpretes, de acordo com o mandamento do Senhor. Porque o Senhor me disse: não deverão chegar aos gentios até o dia em que se arrependerem de sua iniquidade e tornarem-se limpos perante o Senhor. Nós sabemos que existem coisas que Moroni escreveu nas placas, né, sobre as visões que Monte Jared teve, as revelações que ele teve, que estão seladas, né? E somente serão reveladas para nós no momento que o Senhor achar que nós já estamos preparados, né? Eu gostaria de terminar essa mensagem de hoje com mais uma citação do Elder Jeffrey R. Holland, que pode ser encontrada lá no manual do seminário, tá? E fala assim: a fé redentora costuma ser exercida com o olhar voltado para experiências futuras, o desconhecido, o que enseja milagres. A fé, como a do irmão de Jared, precede o milagre e o conhecimento. Ele teve que acreditar antes de Deus se pronunciar. Ele precisou agir antes que a capacidade de realizar tal ato fosse visível. Ele teve de comprometer-se à experiência inteira antes mesmo da concretização dos primeiros segmentos dela. Ter fé é concordar incondicionalmente e antecipadamente com quaisquer condições que Deus venha a impor, tanto no futuro próximo quanto distante. Eu adorei ler as palavras de Moroni sobre o irmão de Jared. E eu não sei, né, se Moroni conseguiu escrever exatamente as palavras que estavam nos registros jareditas, né? Mas lendo como o irmão de Jared, né, direcionava a palavra ao Senhor, como ele era humilde, cuidadoso e simples, né, ao falar com o Senhor, me deu vontade de ser um pouquinho mais como ele. Tá? Eu espero que essa mensagem tenha ajudado vocês a aumentar um pouco mais a sua fé e a vontade de chegar mais perto e ter um relacionamento mais próximo de Cristo. Tá? Eu deixo essas palavras com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por me acompanhar em mais esse vídeo. Continuem estudando e assistam o vídeo animado com suas crianças e jovens. Vou deixar o link na descrição. Uma ótima semana para todos.